Em 11 de agosto de 2026, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o State Department, publica um vídeo oficial de 5 minutos. E nele há uma frase que eu preciso que você ouça com atenção. A dominância americana no hemisfério ocidental nunca será questionada novamente. O domínio americano sobre o hemisfério ocidental nunca mais será questionado. Nunca mais será questionado sobre o nosso continente, sobre o Brasil. Nos próximos minutos eu vou te mostrar de onde vem essa frase, quem foi escolhido para narrá-la, de que país ele falou e por que isso tem relação direta com a eleição que o Brasil vai ter. Fica comigo até o final, porque eu não vim aqui só para trazer o problema, eu vim para trazer a solução também. Eu sou Karen Daoud, analista política internacional, com formação em relações internacionais, e este é o segundo capítulo desta conversa. A doutrina Monroe nasceu em 1823. A ideia era simples e arrogante. As Américas seriam a área de influência exclusiva dos Estados Unidos, e potências de fora não deveriam interferir por aqui. O lema ficou conhecido como América para os Americanos. Isso mudou em 1895, quando o secretário de Estado Richard Olney invocou a doutrina, declarando que os Estados Unidos eram praticamente soberanos sobre o hemisfério ocidental e exigiu que a Grã-Bretanha se submetesse à arbitragem americana. Um clichê, não é? Só que na prática, a leitura que se pôs foi outra: a América para os norte-americanos. Isso poderia ter ficado nos livros de história, só que não ficou. Em dezembro de 2025, a nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, a National Security Strategy, formalizou o retorno dessa doutrina, como aquilo que eles mesmos chamam de corolário Trump. E o texto promete, e aqui eu cito, reafirmar e fazer valer a doutrina Monroe para restaurar a proeminência americana no hemisfério ocidental. Ou seja, isso não é a teoria da conspiração. Está escrito em documento oficial. Um Estado declara por escrito que vai fazer o domínio sobre o continente onde nós vivemos. A pergunta que sobra é: fazer valer como e sobre quem? E hoje eles deram nome e rosto a essa ideia. Repara em que narrou o vídeo e principalmente de onde ele falou, porque o lugar não foi escolhido por acaso. O vídeo foi narrado por Kevin Marino Cabreira, embaixador dos Estados Unidos no Panamá. Republicano de Miami, 35 anos. Um nome próximo de Donald Trump e de Marco Rubio. O vídeo cita textualmente a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e, claro, em janeiro deste ano, onde foi sequestrado, com uma manobra calculada. E aqui entra o detalhe que quase ninguém comentou. O Panamá é um país, que fica no Canal do Panamá, uma das passagens mais estratégicas do comércio mundial. Recentemente, a operadora chinesa CK Hutchison, do grupo de Hong Kong, saiu dos portos ligados nesse canal, depois de forte pressão americana. Então, o Panamá também tentou renovar um acordo marítimo com a China e sofreu pressão dos Estados Unidos por se recusar a recuar e teve que recuar. Então pensa comigo, eles escolheram justamente o Panamá para narrar um vídeo sobre o domínio do continente inteiro sul-americano, né? Na minha leitura, isso não é um cenário que eles querem mostrar, é uma vitrine, realmente. O Panamá aparece ali como um exemplo bem-sucedido da doutrina da ação. Por isso escolheram esse embaixador, né? O país que recuou, o contrário, de todas essas situações, assim, foi onde fez esse contrato cair, né? Os Estados Unidos fez com que a China perdesse esse contrato com o Panamá. É como plantar uma bandeira e dizer aos outros: foi assim aqui e pode ser assim com vocês, ou seja, a intervenção americana em todos os lugares. E guarda essa palavra, China, porque ela vai voltar aqui a pouco, de um jeito que envolve o Brasil diretamente nessa jogada. Desde maio de 2025, o Marco Rubio acumula 2 cargos ao mesmo tempo. Um deles é secretário de Estado,
o Secretary of State, e o Conselheiro de Segurança Nacional, o National Security Advisor. Então, 2 dos postos mais poderosos da política externa americana estão concentrados todos numa pessoa só. E no dia 2 de junho de 2026, agora nesse ano, no Senado americano, o Rubio falou sobre a América Latina. Ele apresentou a região como cheia de aliados dos Estados Unidos, ou seja, submissos aos Estados Unidos, não é mesmo? E listou as exceções. Entre elas, ele citou o Brasil, dizendo que o país está, nas palavras dele, no meio de um ciclo eleitoral. Repara no tamanho disso. O secretário dos Estados Unidos coloca o Brasil na lista dos países que não estão alinhados a eles. E na mesma frase, ele menciona a nossa eleição. Não sou eu ligando os pontos aqui do meu quarto em Nova York, é ele quem liga. Os Estados Unidos expulsaram a Espanha de Cuba, tomaram Porto Rico e subiram ao palco mundial como uma autêntica potência imperial com domínio sobre o Caribe. E eu vou apresentar uma leitura que não é fato, é análise, é o que é compartilhada por vários e vários especialistas na matéria. Eles descrevem um presidente pouco interessado nos detalhes técnicos de governo e o que na prática dá às secretárias como Rubio uma liberdade enorme para desenhar a política externa. Se essa leitura estiver correta, quem conduz o fato, a política americana para a América Latina no dia a dia não é tanto Trump, é Rubio. Agora que você sabe que eles querem conduzir, né, vão conduzir, deixar eu te mostrar agora o que está já acontecendo com o Brasil na prática. São 3 datas. Apenas 4 anos depois, esse domínio foi testado novamente. Navios de guerra alemães e britânicos navegaram para águas venezuelanas e bloquearam seus portos devido a dívidas não pagas. Roosevelt interveio e declarou que se uma nação latino-americana caísse no caos ou na instabilidade, os EUA interviriam e assumiriam a administração. A doutrina começou como um escudo. Roosevelt apenas a transformou em um mandato. O indicado de Trump para embaixador no Brasil, o deputado estadual da Flórida, Daniel Pérez, foi sabatinado no Senado americano antes mesmo de o Brasil conceder o aval diplomático, o chamado agreement. A ordem normal do processo foi invertida. 24 de julho, o Itamaraty negou vistos aos 2 integrantes do Departamento de Estado americano, Willie Burns e o Samuel Sampson. Em 4 de agosto, ainda desse ano, em resposta, os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti. Todo mundo viu o escândalo que foi. Então, foi em modo de retaliação diplomática na prática, né? Cada um destes episódios sozinho, um atrito diplomático comum, juntos e dentro da moldura da doutrina Monroe repaginada, eles deixam de parecer coincidência e passam a parecer método. Mas por que essa pressão toda e por que agora? A resposta na minha leitura é econômica, não tem outra alternativa. Ela tem número de processo. Em 27 de julho, o Brasil abriu formalmente uma consulta, agora mesmo, na Organização Mundial do Comércio, a OMC, que em inglês se chama World Trade Organization, ou WTO, só para poder constar aqui para vocês o nome da sigla internacionalmente conhecida. E essa consulta é contra o tarifaço do Trump. Tarifas adicionais que chegam a 37,5% sobre produtos brasileiros, né? Um disparate. E o caso tem até números de processo. O DS, né? De 646, esse DS vem de Dispute Settlement, que também é uma nomenclatura para esse setor, que quer dizer solução de controvérsias. E é assim que a OMC numera cada disputa comercial entre países e qualquer pessoa pode consultar estes documentos. Agora presta atenção no calendário. Na segunda-feira, dia 10 de agosto, os próprios Estados Unidos aceitaram a consulta brasileira e o processo avançou. Na terça, dia 11 de agosto, a China pediu formalmente para entrar nessa disputa, junto com o Brasil. E foi exatamente neste momento, no dia 11 de agosto, que saiu o vídeo dizendo que o domínio americano sobre o continente nunca mais será questionado. Nunca mais será
questionado? E olha o encaixe disso tudo. O Brasil enfrenta o tarifaço na OMC. A China se posiciona ao lado do Brasil. E no mesmo dia sai um vídeo oficial americano lembrando de todo o continente, né? A sul-americana especialmente, quem manda aqui. Eu não posso afirmar que uma coisa causou a outra, não tem um documento, ou seja, que prove isso, né? Então, eu não vou aqui inventar uma invenção sobre este assunto, mas eu posso te mostrar as datas lado a lado, essas coincidências de datas e dizer com honestidade, elas conversam. E é aqui que mora o ponto central deste vídeo. Quanto mais o Brasil afirma autonomia, negocia com a China, leva os Estados Unidos a um tribunal comercial internacional, mais ele deixa de ser tratado como quintal e passa a ser tratado como problema. Enquanto eu terminava este episódio, na quinta-feira, 13 de agosto, duas coisas aconteceram no mesmo dia. O governo brasileiro abriu o processo previsto na Lei da Reciprocidade Econômica, a Lei 15.122, de 2025, aprovada no ano passado. É a segunda resposta formal ao tarifaço, depois da consulta na Organização Mundial do Comércio. E horas antes, a Casa Branca publicou um relatório que coloca o Brasil numa lista de mais de 40 países acusados de servir derrota para os produtos chineses driblarem tarifas. Americanas, na mesma lista estão Canadá, União Europeia, Japão, Israel, México e Coreia do Sul. No mesmo dia em que o Brasil avisou que vai reagir, Washington ampliou o cerco. E não só sobre o Brasil, é a lógica do quintal aplicada ao mundo inteiro. Na minha leitura, o Brasil é a peça que não se encaixa no tabuleiro. É o maior país do continente depois dos Estados Unidos. Ele tem petróleo, tem terras raras, né? Tem água, tem alimento. É um dos maiores exportadores de alimento do mundo. E principalmente tem uma tradição diplomática de negociar com todo mundo, sem pedir licença. Né? Um país altamente diplomático. E por isso eu insisto aqui neste ponto. A pressão sobre nossa eleição, quando ela aparece, não é sobre uma pessoa, não é sobre o Lula, não é sobre o Bolsonaro, né? Os seus filhos, é sobre o Brasil. Ser o último grande país deste continente que ainda decide sozinho com quem se alia. E não é só de fora que vem a pressão sobre as urnas. Em 21 de julho, diante dos diplomatas de quase 50 países, o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, associou o sistema eleitoral brasileiro a uma empresa venezuelana, o que não é verdade, citando um relatório da CIA. O documento trata só do sistema da Venezuela e não menciona o Brasil. Então, o Tribunal Superior Eleitoral já havia desmentido essa associação em 8 de julho. E aqui vale lembrar de uma coisa que é nossa e que é sólida. O sistema eleitoral brasileiro é reconhecido internacionalmente como um dos mais confiáveis, auditáveis, 4 vezes no mundo. As urnas não são conectadas na internet, elas passam por auditorias públicas, recebem observadores internacionais e o resultado sai no mesmo dia. E quando alguém questiona esse sistema sem apresentar prova, o que está em jogo não é a apuração dos votos, é a credibilidade dos resultados antes mesmo dele existir. Isso tem nome: preparar terreno. Em outro ponto que me incomoda profundamente nessa situação é o silêncio. No caso do mundo que vê e assiste tudo isso, a Europa, que historicamente se apresenta como guardiã da ordem internacional, né? A ordem ocidental do mundo civilizado, está reagindo muito pouco a toda essa questão. E na minha leitura, isso tem a ver com a dependência, uma dependência militar relacionada à OTAN, a aliança militar que também se chama NATO aqui, né? Dependência política dos Estados Unidos. Quem depende hesita. E quando a Europa hesita, o continente latino-americano fica sozinho na conversa. Então, o que a gente faz com isso? Porque eu não acredito em vídeo que só assusta. Primeira camada. Informação. Uma população que entende o que está acontecendo é muito mais difícil manipular. Parece pouco, mas veja só, não é. Você assistindo isso agora e sabendo o que é a doutrina Monroe,
daqui dos Estados Unidos, como já comentamos, já é parte da resposta. A segunda camada, e é bem importante, instituições fortes e transparentes, justiça eleitoral blindada, urnas auditadas, com auditoria pública e aberta, e imprensa livre, fazendo o trabalho de investigar. E aqui eu quero acreditar e creditar o trabalho de jornalistas como o Leandro Demore, por exemplo, e a Juliana Dalpiva, que tem apurado com rigor o que acontece nos bastidores, e eu ando lendo e vendo, assistindo muitos vídeos deles, da relação entre Brasil e Estados Unidos, instituição forte, e não é pouco, e não é um detalhe simplesmente burocrático. É o que separa um país soberano de um país tutelado. A terceira camada, diversificar as parcerias, a China, África, América Latina, Estados Unidos também, um país que negocia com muitos, não vira quintal dos outros, não vira quintal dos Estados Unidos e não vira de ninguém. Porque um quintal, no final das contas, é aquele terreno que só tem um dono. A doutrina Monroe tem 200 anos, mas ela só funciona se a gente aceitar o papel de quintal. A resposta mais poderosa que um povo soberano pode dar não é o ódio. Não é o ódio, é a lucidez. Saber que está acontecendo já é o primeiro ato de resistência. Ser parceiro, sim, mas ser quintal, nunca. Agora, se este vídeo te ajudou a entender alguma coisa que você não sabia, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Se inscreve, porque aqui, toda terça e quinta-feira, eu volto no mesmo horário, ao meio-dia, para contar a segunda parte dessa história. O que está acontecendo entre a Embaixada Americana e a imprensa brasileira. Então, até logo, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui.